bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 9 de agosto de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Para começar, más notícias, infelizmente. Dá uma olhada nesse gráfico, o gráfico das hospitalizações, tanto em leitos clínicos quanto em leitos de UTI, e presta bem atenção nesse detalhe aqui. Estabilizou os leitos clínicos. Isso não é uma coisa muito boa. Tá certo que a gente está em níveis muito baixos de hospitalizações, mas a gente vinha de uma tendência de decrescimento bem acentuada e agora, nos últimos 10 dias mais ou menos, estabilizou os pacientes em leitos clínicos. E a gente vinha com uma tendência de decrescimento nos leitos de UTI também. E parece, olha só, nos últimos 2, 3 dias, parece que essa cobrinha começou a ficar também mais horizontal. O que é de se esperar quando a gente está tendo uma reversão de tendência. Olha só, é sempre assim que acontece. Estava caindo, aí estabiliza leitos clínicos antes e depois estabiliza leitos de UTI. Da mesma maneira, quando começa a subir antes leitos clínicos e depois leitos de UTI. Então, gente, isso daqui é um sinal de que pode estar acontecendo alguma coisa de mudança na direção que a gente estava indo. E isso é corroborado pelo boletim genômico. O SEVES faz essa análise genética de amostras dos vírus, não são todas as amostras que são sequenciadas, né? Mas a gente já encontrou 11% na semana passada das amostras da variante Delta. Ou seja, mais ou menos uma em cada 9 já era variante Delta. E isso daqui foram os que a gente encontrou. Então pode ser que esteja tendo um avanço da Delta sobre a Gama e isso esteja gerando essa estabilização nos leitos de Covid e talvez isso gere uma reversão de tendência. Talvez a gente volte a ver a aceleração nos leitos clínicos e nos leitos de UTI nas próximas semanas. Então, pessoal, tem que tomar cuidado nessas próximas semanas. Alerta vermelho tá ligado, gente. Mas enfim, vamos olhar os outros dados. A gente chegou essa semana a 1.381.549 casos, então teve uma diminuição no número de casos registrados. Se a gente pegar aqui as médias diárias, a gente vê que excetuando esse dia com aquelas 64 mil confirmações passadas, as médias estão decrescendo mais ou menos consistentemente. A gente teve uma diminuição de 24% nas médias da semana passada para essa semana. Mas a gente também sabe que os dados estão represados. Então, de novo, essa imagem aqui, se a gente estiver tendo uma estabilização nos leitos clínicos, a gente vai ver uma estabilização nos casos mais adiante. Então a gente tem que ficar de olho aberto, pessoal. Casos ativos, deu uma leve diminuída também, a gente meio que está estabilizando aqui perto dos 8 mil casos ativos. E a gente também pode olhar os óbitos, e os óbitos a gente tem uma notícia boa, que aí sim diminuiu, e óbitos a gente sabe que tem que diminuir, quanto menos óbitos, melhor. A gente baixou de 300 óbitos e chegou aqui a 229, então estamos mais perto já de 200 óbitos por semana do que de 300 óbitos por semana. Vamos ver se semana que vem a gente baixa de 200, estou torcendo muito por isso, porque a vacinação tem esse efeito, né, pessoal? A vacinação vai baixar o número de óbitos, mas não vai baixar tanto o número de casos e também vai baixar menos, mas vai baixar um pouco o número de internações, né? Então, aqui de novo, para a gente se lembrar de tomar cuidado. Falei em vacinação, vamos lá, a vacinação essa semana. Infelizmente a gente deu uma arrefecida, né? A gente tinha conseguido aqui por 4 semanas ficar acima de 500 mil doses, aliás, 3 semanas acima de 600 mil doses, mas nas 2 últimas semanas parece que a gente não conseguiu manter. Olha esse formato de um morro que chegou num auge e começou
a diminuir. Infelizmente a gente não conseguiu manter essas médias acima de 600 mil doses por semana. A gente está aqui mais perto de 500 mil doses por semana. Então, tanto dose 1 quanto dose 2 deu uma desacelerada. E a gente chegou essa semana a 9.781.370 doses aplicadas. E doses recebidas, claro, a gente não está recebendo. Se a gente estivesse recebendo sempre na faixa de 600, 700 mil doses, a gente conseguiria aplicar essas doses. Mas infelizmente a gente está recebendo mais próximo de 500 mil doses por semana. E por isso que a gente está conseguindo vacinar 500 mil pessoas por semana. E a gente chegou essa semana a 60% da população gaúcha já com pelo menos uma dose, e a gente está chegando aqui no 30% da vacinação completa. Eu já sei que tem muita gente com a segunda dose atrasada, mas eu vou demorar ainda mais umas 3 semanas para conseguir ter uma noção completa de qual que é o atraso de todas as marcas de vacina. E aqui, se a gente for olhar a nossa meta, também tem uma outra má notícia, que infelizmente a gente está se afastando da meta. A meta era 20 de setembro, depois virou 10 de setembro, agora oficialmente está em 30 de agosto, mas a nossa média semanal de novas primeiras doses está em 330 mil. Não é suficiente para chegar lá no dia 30 de agosto, que faltam o quê? 21 dias, né? 3 semanas. Em 3 semanas a gente consegue vacinar mais 1 milhão de pessoas. Vacinando mais 1 milhão de pessoas, fica aqui 7.520.000. Daí, fazendo a conta direitinho, a gente chega no dia 30 de agosto com 7.805.000. Então, não está chegando na meta se a gente mantiver a média. Tem 3 semanas para acelerar. Vamos ver se vão acelerar. Por enquanto, a meta não está sendo cumprida, não vai se bater essa meta de 8.900.000 doses até o dia 30 de agosto. Testagem no Rio Grande do Sul, tá? Essa semana foi um pouquinho menos ruim, 17,8%. O ideal é abaixo de 10%, mas para os padrões do Rio Grande do Sul, que na média tem positividade de 33,8%, essa semana até foi uma semana razoável, né? Infelizmente, a proporção do teste PCR continua inferior à proporção do teste rápido aqui no Rio Grande do Sul, né, gente? Mas enfim, pessoal, cautela, já falei isso outras vezes, e agora tá com mais indícios que a gente sim tem que ter muita cautela, muito cuidado, porque a cepa Delta tá chegando, tá batalhando contra a P1, contra a Gama, e parece que vai levar o jogo, e pode ser que a situação esteja pior do que os dados estão nos mostrando. A gente sabe que todos os dados que a gente vê sempre tem atraso. A gente não está falando de essa semana, na verdade. A gente está falando sempre de 2, 3 semanas atrás, que é quando as coisas aconteceram, para agora os dados estarem apresentando essas diferenças, esses sinais. Então, gente, pode ser que hoje a situação esteja pior do que estava há 2 semanas atrás. Então toma um cuidado, usa bem a máscara, não te expõe desnecessariamente, procura sempre ambientes bem ventilados e álcool gel. Lembrando, máscara é PFF2, é o melhor equipamento de proteção. Tem várias marcas, tem vários preços. Pessoal, andei comprando umas máscaras PFF2 por R$5, máscaras boas, só tem que tomar cuidado que tenha o selo do Inmetro, tá, pessoal? Se tem o selo do Inmetro, se tem a Anvisa ali, show de bola, pode comprar sem medo. E elas são reutilizáveis. As minhas eu uso assim, 1 mês tranquilo, até mais, se eu não saio muito, eu não saio muito mesmo, né? Então é mais uma questão de ir trocando, né? Não dá para usar todo dia a mesma. Procura essas máscaras, dá para encontrar em papelaria, dá para encontrar em ferragem. Em farmácia, por alguma razão, não encontro o PFF2. Acho tão engraçado, mas em papelaria eu encontro, tá? Então, fica a dica aí. Então, qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado, se cuida e até a próxima.